Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura, continuando aqui essa semana, pós-feriado, feriado prolongado para alguns, mas vamos dar continuidade aqui, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te agradecer, Senhor, pela caminhada que o Senhor tem trilhado conosco. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor tem permitido mais um dia de vida para nós, mais um tempo de qualidade com o Senhor, com a palavra, sendo então moldados e transformados por ela. Somente a palavra de Deus é capaz de fazer isso na minha vida. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra é a metanoia que nós precisamos todos os dias para nós. É nela que nós devemos caminhar e olhar todas as manhãs para que ela vá moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa maneira de viver, de pensar, de agir. E assim, Senhor, nós vamos sendo cada dia mais alinhados com a vontade do Senhor para nós, com a vida do Senhor para nós. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá, então? Semana 45, dia 5, sexta-feira. Hoje é dia 3 de novembro, né? Pós-feriado aí. E a gente vai continuar. Nós vamos hoje para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, 17. Nós vamos pegar do 11 ao 37, que é o finalzinho aqui desse capítulo que a gente já começou. Gente, eu tenho a impressão que nós lemos o Lucas 17, porque eu já anotei ele aqui. Segura aí, gente, fica aí na tela. Deixa eu ver aqui se é o 18. Lucas 17, do 1 ao 10. Deixa eu ver aqui. Lucas 10, 11. Lucas 17, do 1 ao 10. Lucas 17, do 11 ao 37. Na verdade, aqui é Lucas 18, gente, do 15, que a gente leu o 18, só que a gente leu a primeira parte. Então, aqui é 18. Quem tá aí no vídeo ou com a apostila, corrija aí, gente, para vocês não lerem errado. É Lucas, capítulo 18, versículo 15 ao final do 18. Deixa eu ver aqui. 15 ao 43. Isso. Então, Lucas 17, do 11 ao 37 já foi. Então, é Lucas... Isso, capítulo 18, do 15 ao 43. Depois do 19, do versículo 1 ao 48, que deve ser o capítulo todo, né? Um capítulo grande. Isso mesmo. Então, nós vamos ler o restante do capítulo 18 e o capítulo 19 inteiro, tá bom? Também que a gente vai percebendo esses errinhos quando a gente faz algumas anotações aqui. Eu já tinha anotado o 17 lido inteiro. Capítulo 18, versículo 15 em diante diz assim: Um dia, algumas mães trouxeram suas criancinhas para que Jesus tocasse nelas e as abençoasse. Mas os discípulos as repreendiam. Então Jesus chamou as criancinhas para junto de si e disse aos discípulos: Deixem as crianças vir a mim, pois o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a elas. Eu afirmo a vocês: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Certa vez, um líder religioso judeu fez-lhe esta pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou-lhe Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe? O homem respondeu: Eu tenho obedecido a cada uma destas leis desde a minha infância. Ao ouvir isso, disse Jesus: Há uma coisa ainda que lhe falta. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o homem ouviu isso, foi-se embora triste, porque era muito rico. Jesus ficou olhando para ele com tristeza e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Aqueles que ouviram dizer isso exclamaram: se é tão difícil assim, como pode alguém ser salvo? E ele respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro disse: nós deixamos nossas casas e famílias para segui-lo. E respondeu Jesus: eu afirmo a vocês a verdade. Todo aquele que tiver feito como vocês, deixando casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberá agora uma recompensa muitas vezes maior, e na era futura a vida eterna. Reunindo os 12 ao seu redor, Jesus disse: como vocês sabem, nós estamos subindo para Jerusalém, e quando chegarmos lá, todas as profecias dos antigos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirão. Ele será entregue nas mãos dos gentios para ser zombado, maltratado, cuspido, açoitado e morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Porém, os discípulos não entenderam nenhuma palavra do que ele dizia, porque o significado das palavras era difícil para eles entenderem. Quando se aproximaram de Jericó, um cego estava sentado à beira da estrada, pedindo esmola. Ouvindo o barulho de uma multidão passando, perguntou o que estava acontecendo, e disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O povo que ia na frente de Jesus tentou fazer o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus chegou ao local, parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: o que quer que eu faça a você? Senhor, suplicou ele, eu quero ver. E Jesus disse: está bem, comece a ver. Sua fé o curou. Imediatamente o homem começou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todo o povo que viu isso acontecer também louvou a Deus. Então, capítulo 18, a gente já leu a primeira parte esses dias, né? Então, a segunda parte fala sobre a questão das crianças, de nós sermos semelhantes a uma criança para entrar no reino de Deus. E aí vem novamente aquela pergunta do jovem, né? Do jovem rico para Jesus, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então cita para ele os mandamentos, e ele diz que todos esses mandamentos ele já cumpria desde muito cedo na vida dele, né? Desde criança talvez, ou desde adolescente. E então Jesus, se você consegue cumprir a primeira parte, então agora vamos para a segunda. Então agora você pega todos os seus bens, vende, dê aos pobres e siga-me. E aí esse moço simplesmente se vira, vai embora, né? E não obedece, não faz aquilo que Jesus estava falando. E aqui nós temos um mistério, um tesouro valioso dentro da palavra quando Jesus fala com esse moço, com esse jovem rico, né? Que tem a questão de quem é o Senhor da tua vida de verdade, né? Estar dentro da igreja, estar servindo a Deus não significa que realmente você está debaixo do senhorio de Cristo. E esse jovem, ele não estava debaixo do senhorio de Cristo. Ele tinha um outro senhor sobre a vida dele, o senhor riqueza, o senhor mamon, né, como a Bíblia chama, que é o Deus das riquezas, que é aquele que, por conta das riquezas, nos fazem abandonar o caminho da retidão, do evangelho, porque a gente tem muito mais ele como ídolo, como primeiro na nossa vida do que o Senhor, do que a vontade de Deus para nós, né? Então a vontade de Deus sempre vai ficar em segundo plano. E depois vem a cura, né, do cego na estrada indo para Jericó. Então, gente, esse capítulo 18, assim como outros textos que a gente já leu, vale a pena a gente meditar com calma, com tranquilidade, para extrair do texto o máximo possível de revelação para o nosso espírito, né? Então, é um texto muito rico em detalhes, onde Jesus está falando sobre senhorio, sobre entrega, sobre segui-lo, né? E ter uma recompensa por essa renúncia de vida, né? Então, tem muitas coisas aqui dentro para nós. Capítulo 19. E aí ele é grande, né? Bem extenso, mas ele é inteiro hoje. Capítulo 19. Lucas, capítulo 19, diz assim: quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus, porém ele era muito baixo e não conseguia olhar para cima, por cima do povo. Por isso ele correu na frente e subiu a um pé de sicômoro ao lado da estrada para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente, levou Jesus para casa com grande alegria, mas o povo viu isso e começou a se queixar.
Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante, eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou salvação a esta casa. Este homem também era um filho de Abraão, é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava se aproximando de Jerusalém e contou uma parábola para corrigir a impressão de que o reino de Deus estava para começar logo. E ele disse: Um homem nobre que morava em certa província foi chamado à distante capital do império para ser coroado rei de sua província. Antes de partir, ele reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles certa quantia em dinheiro e disse-lhes: Façam esse dinheiro render enquanto eu estiver ausente. Mas o seu povo odiava e enviaram uma declaração de independência dizendo: Não queremos que este homem seja nosso rei. Ao voltar, ele chamou os homens a quem tinha dado dinheiro para saber o que havia feito com ele e quais haviam sido os lucros. O primeiro homem veio e disse: Senhor, o seu dinheiro rendeu 10 vezes mais a quantia recebida. Muito bem, exclamou o seu senhor. Você é um servo eficiente. Foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa será governador sobre 10 cidades. O servo seguinte também conseguiu um bom lucro e disse: Senhor, o seu dinheiro rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o seu senhor, você será governador sobre 5 cidades. Mas o terceiro servo disse: Senhor, aqui está o seu dinheiro. Eu guardei bem seguro, porque fiquei com medo do Senhor, que é um homem severo. Tira o que não é seu e colhe o que não plantou. O seu senhor respondeu: Seu servo mau, eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não é meu e colho o que não plantei, então por que não depositou o dinheiro no banco para que pelo menos eu recebesse os juros? Assim, pois, voltando-se para os outros que se acharam ali, disse: Tomem o dinheiro dele e deem ao homem que ganhou 10 vezes mais. Mas, Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá mais ainda, mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E agora, quanto a estes meus inimigos que se revoltaram, tragam todos aqui, para que sejam mortos na minha presença. Depois de dizer isso, Jesus continuou a viagem para Jerusalém, caminhando na frente dos seus discípulos. Quando chegaram aos arredores de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia próxima, e ao entrarem, procurem um jumentinho amarrado ao lado da estrada, e que nunca tenha sido montado. Desamarrem-no e tragam o animal aqui. E se alguém perguntar: O que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o animal? Digam apenas: O Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho como Jesus tinha dito. E quando estavam desamarrando, os donos lhe perguntaram: Que estão fazendo? Por que estão desamarrando o nosso jumentinho? Os discípulos responderam: O Senhor precisa dele. Assim eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram seus mantos sobre o lombo do jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Então o povo espalhou seus mantos pela estrada diante dele. E quando começaram a descer do Monte das Oliveiras, a multidão gritava e cantava enquanto caminhavam, louvando a Deus alegremente por todos os maravilhosos milagres que tinham visto. E eles exclamavam: Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que o céu inteiro se alegre, glória a Deus nos mais altos céus. Mas alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, chame a atenção dos seus seguidores para que não digam estas coisas. E ele respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles ficarem calados, as pedras gritarão. Mas quando chegaram mais perto de Jerusalém, ele viu a cidade lá adiante, começou a chorar sobre ela e disse: Se hoje você compreendesse que a paz eterna esteve ao seu alcance, ó Jerusalém, mas essas coisas agora estão ocultas aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos amontoarão terra contra os seus muros e a cercarão fileiras contra você. Arrasarão tudo e esmagarão seus filhos dentro de você, Jerusalém, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não aceitou a oportunidade que Deus lhe ofereceu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os negociantes das suas barracas, dizendo: As escrituras declaram: A minha casa será casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Depois disso, ele ensinava todos os dias no templo, mas os sacerdotes principais,
Os mestres da lei, os homens importantes do povo, procuravam um jeito de se livrar dele. Porém, não podiam imaginar nenhum. Portanto, não podiam imaginar nenhum, porque ele era herói para o povo que dava ouvidos a cada palavra que ele dizia. Capítulo 19 é um capítulo comprido, né? E que fala, começa com a passagem de Zaqueu, né? Desse homem que era cobrador de impostos, mal visto pela sociedade como da época, né? Mas ele desejava ver Jesus, e quando ele vê Jesus, o Senhor o chama para muito mais perto, porque Deus tinha algo com a vida desse homem, assim como a vida de cada um de nós, que o Senhor em algum momento se encontra conosco, fala conosco, e essa palavra nos confronta de tal maneira que nós somos então comovidos, na verdade compungidos ao arrependimento, né? E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele se arrepende e então o Senhor diz que entrou salvação na sua casa. É tremendo ver esse momento em que Zaqueu é alcançado pela salvação, pelo arrependimento, né? Maravilhoso. Depois Jesus conta uma parábola dificílima, gente. Como essa parábola ela é difícil, não no sentido de dificuldade de entender, mas no sentido de dificuldade de compreensão, de como, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus é grande, mas o seu juízo também é muito grande, né? A justiça de Deus é algo que nós não compreendemos de forma muito racional. A gente tem dificuldade em entender isso, que assim como Deus é graça e misericórdia, ele é justiça e juízo também, né? Então ele conta essa parábola a respeito de um reino que é deixado nas mãos dos seus funcionários, né, ou dos seus encarregados aqui, e o Senhor entrega uma quantia financeira para cada uma dessas pessoas, para que elas trabalhem sobre essa quantia, e quando ele voltasse ele ia requerer, né, esse dinheiro de volta. E o primeiro servo então multiplica literalmente o que o Senhor deixou com ele, né? De 10 ele transforma em 20. E o Senhor fala de forma muito clara de que isso dá poderes para essa pessoa, por causa dessa fidelidade, que ela passe a reinar com o Senhor daquela terra, né? Então eu acredito muito que essa passagem, essa parábola que Jesus está contando no capítulo 19 de Lucas, tem a ver com o reino milenar, né? Com a volta de Jesus mesmo e o seu reino sendo implantado em toda a terra, e ele vai precisar de servos bons e fiéis para governar com ele toda essa terra, né? A terra não será destruída por completo, mas ela será restaurada ao estado original, né? E Jesus vai ser esse rei sobre toda a terra, mas ele vai precisar de pessoas que governem junto com ele, que sejam fiéis naquilo que ele colocar em suas mãos. E é disso que ele está falando. E por fim fala novamente da entrada triunfal, né, que a gente chama, que é a entrada de Jesus sentado, montado no jumentinho, né, em Jerusalém, na última semana da sua vida, e ali ele é aclamado por toda a multidão, e alguns fariseus nesse texto aqui diz que pede para ele repreender essas pessoas que estão falando, mas Jesus diz que se as pessoas não falassem, as próprias pedras falariam, porque aquele era um momento extremamente profético na entrada de Jesus na sua última semana de vida em Jerusalém. E Jesus chora diante dessa cidade. Por isso que eu acho tão difícil esse texto. Não difícil no sentido de entender, mas difícil no sentido de que Jesus está profetizando de forma muito clara a destruição de Jerusalém por parte dos inimigos, mas o juízo de Deus também vindo sobre ela, para que ela enxergue que o Salvador, o Senhor de toda a terra, estava diante deles e eles não perceberam. A paz poderia vir já nesse momento, né? Jesus já poderia reinar através de cada um deles, mas eles negaram Jesus nesse momento. Mas o Senhor diz que eles estão cegos de maneira quase que proposital, né? Porque existe um propósito de Deus, inclusive na cegueira espiritual de Israel. Quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe isso. Deus cegou o entendimento de Israel para que houvesse salvação para os gentios, e então viria essa grande salvação dos gentios e a volta de Jesus. Está falando tudo da volta do Senhor, do reino milenar, né, do reino de Cristo, durante os 1000 anos. Então várias coisas Jesus está profetizando, falando, e naquele momento muitos não entenderam mesmo do que ele estava falando, mas hoje, quando a gente pega o texto bíblico, a gente consegue compreender melhor,
porque as escrituras já estão dizendo tudo isso para nós, né? Amém? Então nós terminamos aqui, gente, a leitura de hoje dessa sexta-feira. Final de semana tá chegando aí, amanhã já é sábado, né? Primeira semana, na verdade, de novembro, né? Já tá aí andando e a gente vai seguindo. Semana que vem inteira ainda tem evangelho. Na outra semana a gente tem o início da semana com os últimos textos do evangelho, dos evangelhos, né? E depois a gente já começa na próxima sexta-feira, daqui uma semana, o livro de Atos. E daqui a gente vai caminhando de forma quase que muito rápida, né? Porque já estamos finalizando o ano. E é só o livro de Atos, as cartas de Paulo, Pedro, João e Apocalipse. É muito rápido, os livros são pequenos, né? Vão ter livros aqui, cartas de Paulo, que a gente vai ler quase que de uma tacada só. Então, num dia só a gente vai estar já lendo, por exemplo, o livro todo de Filipenses, provavelmente Tiago, né? Alguns livros menores aí, eles vão poder ser lidos de uma vez só, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês. Aproveitem para meditar nesse texto. Se eu pudesse fazer estudos aqui a respeito de todos eles, em cada dia da semana seria perfeito, porque a gente tem tanta coisa boa, né, para ver dentro do texto. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele é poderoso para nos ensinar um pouquinho cada dia. E assim a gente vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.